Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Qual foi o problema real, realmente, daquelas organizações que se passaram? Porque, como eu disse, nós estamos aqui como no arco-íris em 7 eras, são 7 dias, são 7 cores, são 7 para cá, 7 para lá. Esses 7 vão juntos, eles estão falando da mesma coisa. Período. É, há um padrão a ser observado que é uma subversão em andamento. É um padrão a ser observado. Começou aqui, por exemplo, que era a eternidade, tudo perfeito, houve uma subversão. Começou um processo de subversão que está terminando por fim aqui na carne e completamente fora de Deus, sabe? Uma subversão. Isso se repete também. A ideia de Deus era ter uma semente sobre a terra, né? A semente de Adão, filhos, né? Conforme a palavra. Mas a serpente injetou sua semente, e por meio da sua semente, a primeira coisa que ela fez foi procurar matar a semente do adversário, que é Deus. Então ele se injetou entre os humanos. Percebe isso? Porque a corrupção sempre já está no meio. Quando a vida avança, então a corrupção que já está no meio avança e toma conta, que é o seu corpo, por exemplo. Os seus vermes que vão te comer, eles não virão de outro lugar, eles já estão em você. E Paulo, em seu dia, já mencionava que naqueles dias já havia sobre a terra, o anticristo já está sobre a terra, o espírito do anticristo. Que ele temia que, assim como Eva foi enganada, então que a serpente enganando Eva, que também viesse a enganar a igreja, seduzir a igreja. Então ele falava que receava que assim que ele partisse, então aqueles lobos não poupariam o rebanho. Porque ele estava criando esse povo em humildade, em simplicidade, em amor. Como ovelhas, somos reputados como ovelhas para o matador. São cordeiros, vem um, arranca um pedaço, vem outro, leva, arranca outro pedaço. E agora esses lobos, o que eles são? Eles são pessoas naturais, eles não são como os cordeiros que têm a natureza de cordeiro. Eles parecem-se cordeiros, eles estão misturados no meio do rebanho. Mas eles são realmente lobos vorazes. Eles não se alimentam com o rebanho, eles se alimentam do rebanho. Através de se fazerem para o rebanho algo, então o rebanho vira a fazer dele algo. Há uma subversão em andamento. Olha por exemplo, para... Poxa vida, de novo, né? Acabou o dilúvio, Deus vai começar tudo de novo agora com Noé. Lá vem de novo. O inimigo vai começar a subverter. Começou com cão. E é sempre em prol de quê? Do controle. Essas pessoas, descendência da serpente, elas estão pelo controle das pessoas. Por controle. Para se fazerem como um fariseu sobre as pessoas. Para receberem então honras, serem mencionados. Pessoas egoístas que vivem em seus egos inflados, nunca morreram para si mesmos. No entanto, tendo aparência de piedade, eles vêm falar dessa Bíblia, esse amor, e até mesmo serem dóceis no falar, no manso. Exteriormente é o que eles transmitem. Mas seu apetite é voraz.
Ele realmente está de olho nas pessoas e o volume de pessoas. Cálculos ligeiros passam por sua mente. Números. Político. Números de pessoas. Todo mundo está bem com ele. Ele é um político. Ele só faz aquilo que agrada. Lobos em peles de cordeiros. E eles já estavam lá naqueles dias de Paulo. Ele disse: eles não pouparão o rebanho. Eles levarão após si o rebanho. Levarão após si o rebanho, não mais após Jesus, após si. Um fariseu no cristianismo. Sempre tem sido assim em cada movimento de Deus. Há uma subversão em andamento. Deus levanta um povo e fala: tudo bem, Abraão, eu vou começar com você, eu vou te chamar, vou fazer de você uma nação. Nem existia essa nação, você nem podia ter filhos, você terminaria estéril. Mas eu vou tomar aquilo que não era e vou fazer ser, e você será a minha nação. Através da qual eu vou tratar e ensinar ao mundo as minhas palavras para que compreendam, porque são loucos. Por sua ciência. E começou bem, começou com Deus, sinais, poder, maravilhas. Deus tirando eles da terra com forte mão. Há sempre uma subversão em andamento. Depois de algum tempo, já Israel estabelecido em terra, há uma subversão em andamento. O inimigo vai usar alguma coisa, ele vai enviar um povo para misturar com você. Simples. A verdade não se mistura com nada. Se você misturar algo nela, ela já não é a verdade. Ela é uma mentira. Então há sempre uma subversão em andamento. O inimigo vai tratar de tentar tirar você disso daí. E você vê, com o passar do tempo, 2000 anos depois, eles se transformaram e adoraram outros deuses. Paulo disse que tudo estava escrito para aviso nosso. Então por isso que eu estou falando, era a primeira igreja, vamos aprender com os erros deles. Tem sido desse jeito, uma subversão. Então, Israel era para ele detinha a palavra de Deus, a arca de Deus, o tabernáculo de Deus. Era com ele quem Deus estava tratando como um povo, para dizer ao mundo inteiro: este é o meu povo, eu sou o Deus deles. Vocês que dizem que tem deuses disso, deuses daquilo, deuses que querem que sacrifiquem seus filhos e deuses, eles são meu povo e eu sou o Deus deles. Eu não peço para eles sacrificar a mim e os seus filhos. Eu um dia sacrificarei o meu filho a eles. Por eles. Ensinando as verdades de Deus para esse mundo caótico, onde as pessoas, por meio de religião e governo, subjugando as pessoas e se assenhorando delas. E Israel era uma testemunha entre as nações, como um tipo de um indivíduo entre outros indivíduos, que é um cristão. Mas aquilo também seria subvertido. Então ele instituiu sua lei, ele instituiu seu sacerdócio. É de Deus. Tudo em ordem. Mas a primeira coisa, lá vem a coisa sendo subvertida. E logo alguns deles já estavam, mal saiu do Egito, alguns deles já estavam: oi, vamos lá, esse negócio desse Moisés, ele está demorando demais, vamos fazer para nós aqui um bezerro de ouro, esse será o nosso Deus. Percebe? Onde eles estavam? Entre o povo. Eles saíram do Egito. Eles caminharam, eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles estavam entre o povo. Eles sempre estão.
deixa o que é verdadeiro faltar e então eles saltam para fora. Foi assim com cada uma das suas igrejas. Com cada um movimento de Deus foi assim. Há sempre uma subversão em andamento. O fato é que eles vieram, por exemplo, no tempo de Acabe, a uma era negra, onde até mesmo Deus, que era o Deus de Israel, ele realmente já não estava sendo o Deus de Israel mais. Existia uma outra coisa lá, um outro sacerdócio oferecendo sacrifícios e tudo mais, mas não era esse Deus. Muito embora em Israel, Acabe, Jezabel, oferecendo sacrifícios, louvores, profetas, tinham profetas lá, um monte deles. Compreende? Uma subversão, chegou a uma subversão. Como eles conseguiram? Tem um meio pelo qual, mas sempre há uma subversão em andamento. Quem que era que foi infiltrado dessa vez? A própria esposa de Acabe. Veja o que aconteceu, uma mistura entre um reino vizinho e eles lá. E ela veio com o seu paganismo de lá. Hibridizou a coisa de Deus. E logo que o inimigo entra, já é um cinza, já não é mais um branco. Deus já não atua ali mais. E é quando a coisa prospera lá e eles realmente tomam o controle e o trem descamba. Eles já estavam adorando a Baal, um outro Deus. Mas ali havia ainda alguns poucos que ainda não tinham se dobrado. Que eles estavam com a palavra do seu dia. Era Elias. Elias sobre a terra. A palavra do seu dia. Provavelmente aquele foi um sincretismo entre a religião pagã deles lá e o judaísmo. Não, amor, é só para ficar assim, bom para você e bom para mim, sabe? Porque também tem os meus súditos e eles, nossa religião é outra. Então tem que ter um pouquinho da minha e um pouquinho da sua. Eu não tô querendo colocar só a minha, entendeu? Eu tô querendo misturar, fica um pouquinho meu, um pouquinho seu. Que tal? Misturando, cedendo. Há sempre uma subversão em andamento. Ela sempre esteve lá. Cada vez eles desandavam, Deus levantava um profeta. E repare, ele não levantava um profeta no meio da organização religiosa. Daqueles que estavam supostos a serem, portanto, aonde se encontraria Deus. Porque eles já estavam subvertidos, já não estavam mais na vontade de Deus, muito embora seguiam ali sendo chamados sacerdócio judeu. Somos os descendentes de Arão. Oferecendo sacrifícios e tudo mais. Compreende? Então Deus tinha que levantar, e não podia levantar entre eles lá, ele tinha que pegar alguém que estava lá fora. Porque os da religião estavam todo mundo submetido uns aos outros hierarquicamente, todo mundo devendo uns para os outros até o ponto que eles serviam ao homem e não a Deus. Que ele tinha que tomar um homem rústico lá do mato lá, com quem ele pudesse tocar e abrir a boca dele e falar contra aquelas coisas, porque ele não conseguiria obter isso entre os religiosos, porque eles estavam todos enredados. Todos eles dependendo uns dos outros. Dependendo uns dos outros. Sujeitos uns aos outros. E Deus não se dá aparência de homem algum. Veja os profetas como eles eram. Veja João Batista estender o dedo na cara de Herodias e do rei e dizer para eles a verdade de tudo. Ainda que aquilo lhe custasse o pescoço. Porque ele era um profeta, ele era um profeta. A palavra de Deus estava nele, atuante, do jeito que estava suposta a estar no próprio sacerdócio. Mas o sujeitinho estranho, que não tem nada a ver, não tem uma linhagem de Arão. E toda vez eles mandaram matar os profetas.
julgavam que eles eram como que blasfemos, blasfemando o sacerdócio de Arão. Percebe? Felizes eram aqueles que criam nos seus profetas, que conseguiam discernir e falar assim: eu sei que esse é o sacerdócio que Deus instituiu, mas essa é a boca de Deus. Sei que é porque aquilo que ele fala acontece. Tem sempre uma subversão em andamento. Você sabe como a história lá de Elias terminou, como que realmente houve uma prova para dizer quem é quem, entende? Mas há uma subversão, você vai observar, eu quero que você observe isso, há uma subversão. Lá antes de Noé, aqui saiu Sete e sua linhagem separada, vivendo como pastor de ovelhas de forma simples. Aqui sai a semente assassina de Abel. Prospera, prospera. Mais ali na frente há uma subversão em andamento. Eles estavam usando a velha tática. Enviou as mulheres, seduziu os homens, hibridizaram a semente de Sete. Daí por diante só produziria cinzas, como eles próprios. Há uma subversão em andamento. Deus viu seus filhos sobre essa terra e agora Deus já estava vendo um mundo onde já não tinha filhos mais, só Noé sobrava. Porque a ideia era uma, mas terminou sendo outra coisa, porque no processo, e o tempo diz respeito a isso, e ciência, e adquirir conhecimento é um processo, e no processo a coisa vai dar em outro lugar. Há uma subversão em andamento. Sempre há. Então nota, o próprio sacerdócio que matava os profetas e tudo mais, falando mesmo disso mesmo, dessa observa isso na história. O que eles eram? Eles eram o sacerdócio que Deus instituiu. Agora aqui estava ele levantando profetas fora desse sacerdócio para ir ralhar com esse sacerdócio, e esse sacerdócio estava matando aqueles que iam corrigir eles e colocar eles em ordem. Foi assim o tempo todo, até que veio o grande Filho de Deus. E o que eles fizeram? Eles já estavam tão subvertidos que o que eles diziam: só temos para o pai Abraão, e ainda assim crucificaram o Messias, porque estavam subvertidos, porque aquelas pessoas que gostam da importância em relação aos outros, dos privilégios, das honrarias, sempre estiveram interessadas nas posições dessas coisas. Num tempo onde a religião ela determinava até mesmo o comportamento das pessoas, serem eles as pessoas que lidam com o assunto, que são os honoráveis, que detêm o conhecimento, que estudam as escrituras. Então eles tornam para si mesmos coisas raras, porque aí o leigo se torna leigo. Então a Bíblia não vai ter acesso, ninguém vai ter acesso a ela, só nós. Porque isso faz de nós importantes, porque só nós sabemos o que é, como que é, pensando em termos de controle. Há sempre uma subversão no caminho. Sempre há. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, a subversão já estava entre eles lá. Sempre eles estiveram. Essa ideia de infiltrar-se, que se vê falar tanto nos negócios de organizações secretas, que é estar consciente do que você está fazendo lá dentro em relação a outras pessoas, sendo que ninguém mais vê relação entre vocês. Então vocês podem atuar em qualquer lado em prol de encaminhar as coisas para o desfecho que é a sua intenção, sem que ninguém perceba a relação. Essas coisas são antiguíssimas, estão sobre a terra por milênios. Sabe-se lá o que de conhecimento oculto eles já obtiveram. Penso nessa hora sobre a Biblioteca de Alexandria, conhecimento reunido nela. Compilados. O que eles documentavam? Coisas importantes de diversos reinos. Conhecimento desse reino. Conhecimento daquele outro reino. Daquele outro e daquele outro. E essa biblioteca de Alexandria, tendo se queimado, sobrou uma outra biblioteca de Alexandria, que ficava sob o poder da Igreja Católica Romana. De onde eu penso, eles aprenderam muito sobre
espíritos, poderes. Entende? Que então, ela mesma sendo infiltrada, porque então, se a ideia dela, se foi ela, e a ideia dela era extinguir da Terra todos aqueles livros com conhecimentos obscuros que falavam dessa parte ruim e tudo mais, ensinando as pessoas no que era errado. Só que ela tendo ela própria uma outra biblioteca dentro de si, então se tornou alvo daqueles que se interessam pelo oculto. Eles vão se infiltrar nela para ter acesso ao oculto que está dentro dela, nas suas bibliotecas. E uma vez sendo participantes da ordem e tudo mais, e tendo acesso, eles vêm sigilosamente. Passam-se por como qualquer outro deles, mas seus objetivos e intentos são ocultos. Ele quer realmente colocar as suas mãos no conhecimento que está lá. Uma vez lá dentro, uma vez conseguido chegar a algum lugar lá dentro, tendo acesso a isso, então veja, é simples, ele como uma organização secreta, ele conhece outros membros desta mesma organização secreta, muito embora aqui fora as pessoas não vejam relação entre eles, e essas pessoas vão ser ajudadas e vão se achegar a ele. E assim sucessivamente, todos os outros podem seguir pelo mesmo caminho, e eles encontrarão um caminho aberto ao topo, porque quem está dirigindo tudo já está lá no topo. Agora não tem mais todo o trabalho de ir conquistando as posições. Entendeu? Não tem mais necessidade. Então eu penso que foi assim como a própria Igreja Católica veio a se manchar e se desencaminhar, quando essas pessoas interessadas nesses poderes e o que eles poderiam proporcionar e tal, é sempre pessoas aqui, carnais, com sentimentos em torno disso aqui, com o seu ego, sabe? Mas não foi isso, eu creio, eles foram infiltrados, e desde então foi isso que aconteceu, o sincretismo do paganismo e tudo mais, desde que eles conseguiram chegar-se a algum lugar. Então, daquele ponto para baixo, sob controle. Mais acima não, ninguém tem controle acima, mas abaixo. Mas então, quanto mais eu subo, quanto mais controle eu tenho, e eu me certifico de que quando eu partir, outro continuará do ponto onde eu estou, ou seja, que aquele que me sucederá, ele será e continuará fazendo o que eu estou fazendo, que é galgar aquela posição primeira lá. É daqui para lá. A hora que chegar lá, aí então, sim, eu tenho controle de tudo aqui dentro, e agora eu estou no controle. E todos aqueles que se alinham com os meus pensamentos, eles têm caminho livre, e eles tomarão necessariamente as posições chaves em todas as partes. E eu penso que é assim como acontece uma subversão. É assim como um cristianismo se torna outra coisa totalmente diferente. Perseguindo inclusive a verdade. Então, há sempre uma subversão a caminho. E é sempre por meio dessas coisas, dessas pessoas já infiltradas aí no meio. Lobos em peles de cordeiros. A qualidade, o tipo de pessoa que está no meio, quando eles não são nascidos de novo, eles não morreram para si mesmos, eles são pessoas naturais, só estão no meio do povo porque você sabe que onde tem gente é poder. Onde tem gente, se eu ganhar R$1 de 1 milhão de pessoas, são R$1 milhão. Percebeu? R$1 milhão. Então, pessoas é importante, pessoa para um político é importante. São votos. Então, deter pessoas sob sua influência é importante, você se torna importante, porque então você tem influência sobre muitas pessoas. Então, para alguns, você se torna importante. Porque você detém esse acesso a essas demais pessoas que eles querem vender um produto. Alguma coisa nesse sentido. Então, você tem uma certa importância por estar posicionado sobre pessoas. Então você tem certos privilégios entre essas pessoas, uma certa admiração e coisas do tipo.
que levavam então as pessoas a desejarem essas posições dentro dessas religiões, organizações religiosas. Porque assim, eles saciariam supostamente essa sede pelo poder, por determinar o destino do outro. Eu, autoridade espiritual, digo, você não pode. Ou digo, sim, você pode. Então, tenha em mente isso, que na sua organização provavelmente aconteceu isso. Eu penso que todas elas eram boas no começo. As intenções eram boas. Você fala assim, lá a Grécia, lá já tinha o Pitágoras, já tinha um grupo oculto, secreto, se reunindo. Sim, eu penso que a ideia deles inicialmente era boa. Mas eles já começaram seduzidos pela coisa errada, a ideia do oculto já não é boa por isso mesmo, porque à medida que ela for subvertida, não tem ninguém dentro dela que vai clamar contra aquela subversão, porque ninguém não está vendo. Ninguém conhece ela, ninguém conhece como é que ela começou, qual é o objetivo dela, se desviou ou não, ninguém não sabe nada a respeito dela. Então se torna um prato cheio para aquele que porventura descobre ela, se infiltra nela e toma conta dela, porque ela está tão oculta que ao mesmo tempo ela nem imagina que ela mesma pode ser o motivo de infiltração. Então pense sobre isso. Você vai querer observar bem o espírito das pessoas com quem você está por perto. Se essa pessoa realmente nasceu de novo, tem o Espírito de Deus sobre ela. Se é uma pessoa que a pomba está lá no coração dela, falando com ela, dirigindo ela. Ou se ele é só um religioso. E o que é mais, que engana mais, é notar que sinais são feitos entre aqueles que estão errados, inclusive. E se as pessoas se dirigem por isso, elas querem sinais, elas querem a manifestação do sobrenatural, então qual o risco de ela obter uma manifestação do sobrenatural vindicando uma doutrina errada, um erro doutrinário, um entendimento errado do que a palavra está ensinando? Então, meus amigos, observem esse detalhe, julguem a si mesmos suas organizações, se isso está certo ou não. O que eles estão fazendo, se eles são Deus ou não, se eles são realmente cristãos ou não. Ponham eles a provas, porque a Bíblia disse, Apocalipse, uma das 7 eras da igreja, que eles puseram a prova os que se diziam ser apóstolos e não eram. Porque então tem que ter liberdade para você questionar, né? Porque se há uma subversão a caminho, então queremos todos estar atentos, né? Que Deus te abençoe. Vou encerrar esse aqui também.